noite, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? O meu nome é Neusimar. Aí vocês devem se questionar como? Como é o nome dessa criança, dessa criatura? É Neusimar, proveniente de uma aglutinação. Eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha. Ou seja, a partir de mim, minha avó se tornou avó, os meus pais, que eram os mais velhos da família, se tornaram pais, os meus tios não eram tios ainda. Então, foi uma comoção, o pessoal perdeu o senso, o juízo, ou qualquer coisa que eu valha. E tinha várias opções, Maria, Fernanda, Joana, Teresa, mas não. As pessoas acharam que não me cabia nesse latifúndio um nome que as pessoas não falassem como. Então, quando alguém diz assim, qual é o seu nome? Eu olho para a pessoa estrategicamente e digo, Neusimar. Eu me livro do como. Como eu sou bem criativa, eu acabei chegando a uma análise unicamente minha, auxiliada pelos dicionários, do significado de Neusimar. Neu significa novo. Mar vem do oceano, que a gente pode fazer uma relação com o inconsciente enquanto água. E o Zi é o indefinível, um decifrável, que sou eu. Foi como eu mesma me defini. A gente vai falar hoje sobre liberdade e igualdade na sociedade. Interessante a gente refletir que, muitas vezes, a gente acha que dar os mesmos direitos a todas as pessoas é igualdade. E não é. Porque tem gente que precisa de 5. Tem gente que precisa de 10. Se você está no muro dessa altura e você tem a minha altura, você não vai ver o outro lado. Então, eu preciso de um banquinho. Como é seu nome? Jorge. Não precisa de um banquinho. Então, para que sejamos iguais, eu tenho que ter um banquinho e Jorge não. Né? Então, assim, a gente precisa fazer uma análise muito amorosa quando a gente diz, agora, só essa categoria se beneficia, o resto se esqueceu. Mas, gente, em quantos e quantos e quantos anos essa categoria foi inferiorizada, foi maltratada, foi humilhada, foi vista como desigual. Porque existe uma diferenciação. Todos, absolutamente todos, somos diferentes. Igual não é a mesma coisa, desigual não é o oposto de igual. O oposto de igual é diferente. Porque a gente imagina, quando fala em desigual, no sentido de inferiorizar uma categoria. Aí vocês podem perguntar, como é que eu vou falar de liberdade e igualdade na sociedade num centro espírita? Tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. A gente vai conversando, e aí a gente vai questionando. Se vocês me perguntarem, se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu peço ajuda aos universitários e a gente faz a nossa aula de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu estou profundamente emocionada. Eu continuo facilitadora, dou aula no pessoal do Canadá, ciclo 3, ciclo 8, todos os ciclos, online. Depois da pandemia, a primeira aula que eu estou fazendo presencial é essa aqui. E eu estou muito, muito feliz por ter retornado a casa. Muito mesmo. O objetivo da nossa aula é termos a percepção da liberdade e da igualdade como direitos naturais e como bandeiras sociais a se perseguir. Isso é o objetivo geral. Os objetivos específicos é mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. Mostrar o significado da igualdade
considerando os direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um. Demonstrar a importância de preservar a saúde, de se valorizar a educação e buscar habitação digna na sociedade. Mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito. E mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Quanto mais evoluída é uma sociedade, menos precisa se falar de igualdade. Quanto mais evoluídos são os espíritos, menos é necessário pontuar ou educar para que se tenha igualdade. Fica internalizado em cada um e a ação se torna algo próprio. Ser igual ao que me é diferente, um espírito evoluído não precisa nem se questionar. Está posto, está visto. Eu fiz uma poesia para vocês. Como disse para o meu coleguinha ali, eu estou expondo essa poesia porque foi criação minha, não estou pegando a autoria de outra pessoa, e é para compartilhar com vocês a minha alegria de hoje. É igual ou desigual? Qual é a diferença? É bonito ou é feio? É gordo ou é magro? Qual é a referência? Eu penso da melhor maneira porque tenho o melhor pensar. A sua limitação dói-me da cabeça ao calcanhar. Sou melhor que você. Com qual direito afirmar? Ah, a lindeza da minha alma encanta tudo que há. A limitação da tua, que triste é teu penar. Mas espere um pouco. Tem algo vindo ali. Achegando-se a mim, parece um espelhamento de tudo que penso ver. Que estranho. Estou vendo o oposto. Não consigo compreender. Está tudo ao contrário do que eu pensava ser. Tua sujeira também é minha. A beleza vejo em ti resplandecer. Está diferente o que vejo agora. Algo novo a perceber, que há de mim em ti, e de ti em mim também a ver. Somos diferentes em saber, mas não desiguais no viver. Somos lindos de corpo e alma. É o espírito a florescer. Essa é a nossa poesia. E aí, a gente continua nessa nossa busca do desigual, do diferente, da espiritualidade manifestada em nós. Por que que ainda existe determinados olhares para determinadas pessoas? Por que que a nossa sociedade, obviamente não vocês, que a gente é ciclo básico é totalmente evoluído, não passa por determinadas coisas, a gente já está quase no autoconhecimento, autodescobrimento, já estamos no padrão da autoiluminação. Essa máscara não deixa vocês dizer que eu estou sorrindo, mas eu estou sorrindo, viu, gente? A máscara não deixa, mas eu estou sorrindo. Então, por que que ainda tem essa coisa com o gordo, com o magro, com o negro, com o rico, com o pobre, né? Com o velho, com o novo? Ninguém escapa. Não de nós, que nós somos super evoluídos, mas do pessoal que está lá fora, né? Daqui dentro não. Porque a gente cria um padrão de ser e de comportamento a partir da nossa régua. Eu costumo muito ouvir as pessoas dizer, eu acho que aquela pessoa deveria agir dessa maneira. Gente, pegue a frase aí. Eu acho. Sou eu que acho. Eu acho que aquela fulaninha, que é tão novinha, está com aquele coroa. Ah, menina, imagina, né? O que acontece? Aquele coroa está tendo um ganho e aquela menina também. Onde é que está? Eles escolheram, um escolheu o outro por algum motivo. Tem uma sintonia, tem uma dinâmica na relação. Mas eu acho
e fica aí no meu acho. Então, a gente pega essas palavras aqui, ó. E observem, gente, não existe neutralidade nas palavras. E se você observar, essa neutralidade que eu digo que não existe é de quem fala a palavra. A palavra em si, ela é neutra. Mas dependendo do lugar que você está e de onde você fala, essa palavra não é neutra. Uma pessoa que utiliza a linguagem e ela tem um determinado preconceito, a maneira como ela fala é sentida por quem ouve. E quem ouve pode estar desigual, no lugar do desigual, não do diferente. O poder de definir é de quem utiliza a linguagem. Pergunta-se, quem sou eu? De que lugar de fala eu utilizo essa linguagem? Tem uma frase que eu trago para a minha vida, toda vez que eu ouço alguém falando. Mas não para julgar, não para avaliar, para analisar. Eu não sei se vocês sabem, eu sou psicóloga junguiana. Eu vim para o Centro Espírita, já era psicóloga. Sou mais tempo psicóloga do que espírita em si. E como é que eu analiso? A frase é a seguinte: quem é que me diz o que diz? Perceba essa pergunta. Quem é que me diz o que diz? Uma mãe, quando fala, ela fala no lugar da mãe. Que educação teve essa mãe para falar desta forma? Aquela pessoa que viveu várias histórias de humilhação, ela fala de uma determinada maneira. Então, quando eu percebo ou quando eu observo a história de quem me diz o que diz, fica muito mais fácil para eu não julgar. Fica muito mais fácil para eu não trazer o preconceito. Aquela mãe que só passou por dificuldade, quer que a filha dela tenha uma boa profissão, fica priorizando o dinheiro. Você, mas como só o dinheiro? Mas veja quanta fome essa pessoa não passou, porque talvez ela olhe dessa maneira. E aí a gente compreende de uma maneira mais amorosa a verdade do outro, que não é nossa. E a gente tem muito o olhar de termos a verdade. Gente, eu vou contar uma verdade para vocês. A verdade não existe. A verdade não existe. Como é que você está contando a verdade? Eu nem sei se eu estou contando a verdade. Porque a verdade não existe. O máximo que existe é a minha maneira de ver a situação, o contexto, o evento. E um olhar míope. E não é esse olhar míope meu, que eu estou aqui de lente de contato, não. É um míope de percepção. Então, se o meu olhar é míope, se a minha percepção é míope, porque muitas coisas estão no meu inconsciente, estão na sombra, estão nos meus complexos, nos traumas, nas minhas dores, na maneira como eu escuto o que a pessoa fala, não exatamente o que a pessoa disse. Onde é que está a verdade? A verdade não existe. A verdade é só o lado, é a maneira de você ver o evento. Você levantou a mão? Só um minutinho. É um pouco isso que eu quero compartilhar com você e trazer o evento. Seria a verdade, então, tudo isso junto? Ou não, a verdade não existe? A verdade não existe, porque se a gente botar tudo isso junto, ainda assim é toda a forma consciente da gente ver tudo isso junto. E o nosso inconsciente vê, e a gente percebe? Não. Vamos supor que eu tenha eu tenho uma certa rigidez pelo fato do meu cabelo ser preto. E tenha sido proibido por alguma forma, alguma maneira. Aí você chega para mim e diz, Neu, que cabelo preto que você tem. Pela minha história, eu vou ficar irritada. Mas não é o que você disse, é o que eu vejo, é a minha verdade. E tem a sua verdade também. A maneira como você vê e você fala para mim, nem sempre é a maneira como eu escuto.
E se juntar as nossas duas verdades, ainda tem uma outra, que é o contexto total. Entende? Tem o consciente, tem o inconsciente e tem o self, que é a totalidade que eu sou. Mas Deus é a verdade. Deus não. Não, aqui a gente não chegou de Deus ainda, não. Deus é a verdade. Eu estou falando da gente aqui, super evoluídos no ciclo básico, mas ainda não chegamos ao patamar de Deus. Deus é a verdade, viu, gente? Deus é a verdade. Aí, Neu, e você sabe quem é Deus, Neu? Não, gente, eu estou aqui embaixo, como é que eu vou saber quem é Deus? É a mesma coisa de você perguntar àquele laguinho o que é o mar. Como é que ele vai saber pela dimensão do mar? Estou falando só um paralelo. Apesar de que, se vocês me perguntarem como é que eu sinto Deus, eu diria que, para mim, Deus é como se eu fosse um peixe e Deus fosse o mar. Ele não está distante de mim, fora de mim. Então, as palavras, se a gente fala gordo, magro, normal, patológico, honesto, desonesto, bonito, feio, homossexual, gay. Na história da homossexualidade, utilizou o termo gay porque era bem mais bem visto do que homossexual no nosso processo histórico. E aí a gente vai seguindo. Na Grécia Antiga, vocês devem saber um pouco sobre isso, as pessoas eram marcadas como escravos e criminosos. Até hoje, quando alguém chega a um determinado grupo e diz, eu passei um tempo na cadeia, o olhar não muda, não? A forma de perceber não muda, não? E onde está a igualdade aí? Então, assim, a gente tem muito que evoluir. Quanto mais a sociedade rotula, quanto mais a sociedade determina, mais ela precisa evoluir. Termos consciência que somos diferentes, todos, que ótimo, mas não somos desiguais. Goffman, ele atualizou esse termo estigma. Adenauer também, vocês já leram o livro Estigma que ele tem? E trazendo para estigma, gente, para trazer o diferente para vocês, todos nós temos estigmas. Estigma é uma marca que nós temos, seja ela física, psíquica, emocional, familiar, cultural. Por exemplo, em um outro país eu sou a brasileira, negra, do terceiro mundo. Olhe onde eu posso ser vista. Aqui, às vezes, eu sou vista como uma empresária, que é uma mulher, e que está, de certa forma, tentando enveredar por um caminho do masculino. E muitas vezes sou vista assim quando as pessoas querem me cobrar o triplo do preço de um produto que cobraria um outro valor de outra pessoa. Quando você vai para a oficina consertar seu carro, onde é que está a igualdade? Né? Então, esse desigual, vem desde a Grécia Antiga, em que as pessoas tinham que ter uma marca no corpo, vem bem antes, óbvio, mas eu peguei aqui a Grécia Antiga, para mostrar que determinadas pessoas, determinados gregos, eram inferiores à sociedade porque fizeram determinadas atitudes e, por isso, teriam que ser punidos. Vocês já assistiram esse filme? Assistam. Malcolm X. Denzel Washington foi quem representou. Malcolm, ele alisava o cabelo, ele vestia roupa de branco, ele agia como branco, porque ele não se percebia fugindo da sua raça, porque ele achava que o branco era o legal. Até um momento que chegam para ele e conversam com ele, e vão na biblioteca e perguntam, vamos saber o que significa branco e o que significa preto? O dicionário, escrito branco, luminoso, puro, imaculado. Preto, sujo,
imundo, obscuro. A partir desse dia, junto com o pastor que o levou para a biblioteca, ele parou de alisar o cabelo, parou de se vestir como branco e começou a defender a negritude da raça dele. Às vezes, a gente não quer ser o que a gente é, porque pode doer. Mas, muitas vezes, é enfrentando as nossas dores que a gente cresce, evolui e valoriza a lindeza que a gente é. Como diz a música, todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é. Pegando esse preconceito racial, eu sou neta de um negro. O nome dele, ele já faleceu, o nome dele era José Braz. Muito sábio, mas ele tinha um preconceito com o negro. Entenda, ele era negro. E aí a gente vê aquela pergunta. Eu queria que vocês refletissem sobre isso toda vez que vocês conversassem com alguém. Lembre de Neusimar, que é Neusimar. Quem é que me diz o que diz? Porque toda vez que você se pergunta quem é que me diz o que diz, você tem uma amorosidade na escuta. Você analisa, você ouve, mas você não avalia. Primeiro, porque você não tem esse direito. E segundo, porque você amplia o seu olhar com o que o outro fala. Uma certa vez, meu avô estava bem doente. Coisas de gripe, essas coisas, já estava em uma certa idade. Aí, minha mãe disse assim para ele, mas pai, você está doente mesmo. Chega a estar branco. Aí eu disse, eu tinha o quê, 13 anos? Acho que essa faixa de idade. Eu disse, minha mãe, como é que meu avô pode estar branco se ele é preto? Naturalmente, inocentemente. Ele sempre foi muito apaixonado por mim, porque quando ele ficou viúvo, quem ia cuidar dele era eu. Lavar a roupa dele, lavar a louça, ficar com ele, fazer companhia. Aí ele falou assim, ô, minha filha, agora você me magoou. Por quê, vô? Porque eu não sou preto, não. Se eu soubesse hoje quem é que me diz o que diz, eu ia compreender totalmente que meu avô não queria ser preto, não queria ser negro, porque na infância dele, na adolescência dele, por ele ser negro, ele só teve maltratos. Ele só parou de ter maltratos quando ele começou a ter dinheiro. E aí a gente analisa de novo quem é que me diz o que diz. Uma frase que meu avô repetia muito. Minha filha, quem tem um jegue, vale um jegue. Quem tem um cavalo, vale um cavalo. Quem tem uma casa, vale uma casa. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós aqui não acreditamos nisso, porque nós somos espíritos e sabemos de outros valores. Mas quando a gente vem a frase, quem é que me diz o que diz? Por que é que ele fala isso? Quem sou eu para julgá-lo? Quais dores ele não passou quando não tinha nada? E como esse psiquismo foi desenvolvido? Nós somos o resultado, nós não somos os resultados das nossas experiências, viu, pessoal? Não. Nós somos o resultado do que nós conseguimos analisar a partir das nossas experiências. Porque nem tudo que eu vivo eu vejo. E isso me forma, isso me constrói, isso constrói os meus preconceitos. E muitas vezes eu acho que nem os tenho. Pior que o preconceito dito é o preconceito silencioso. E aí os outros são desiguais e a gente nem percebe. Temos também o filme O Jogo da Imitação. Vocês assistiram? É interessante também. Eu estou trazendo esses filmes, gente, porque o que mais se tinha e que chama a atenção é a desigualdade. É a diferença enquanto desigual. É o inferior. É a questão do outro estar abaixo de mim ou não ter um comportamento que seja aprovado por mim. Que seja analisado ou que esteja à minha altura, digamos assim. Aí é o
Benedict, tem o personagem e tem a pessoa que, de fato, viveu essa história. No jogo da imitação, na Segunda Guerra Mundial, esse rapazinho de terno, ele foi responsável por salvar milhões de vidas. Eu tenho que contar um pouquinho do filme, viu, gente? Porque aí é o tema da aula. Ele foi responsável porque ele era de uma extrema inteligência, que ele criou uma máquina, e essa máquina conseguia perceber, ou diagnosticar, ou informar onde haveria o ataque e evitar que milhões de pessoas morressem. Só que, numa determinada conversa com um dos colegas dele, ele acabou dizendo que ele era homossexual. E aí descobriram que ele era homossexual. E aí a gente se questiona, a gente pode até ficar indignado. Mas o que aconteceu? Ele, em momento algum, é a minha análise, foi avaliado como uma pessoa que salvou milhões de vidas quando descobriram que ele era homossexual. Em momento algum, ele foi avaliado como uma pessoa que trabalhou para o bem de um grupo de pessoas. As autoridades, os responsáveis da época, simplesmente decidiram que ele tinha duas opções. Ou ele escolhia ser castrado quimicamente, ou ele escolher ser preso. Tá bom para vocês? E a gente ouve isso, a mim me causa muita indignação. E aí eu me questiono, onde estão essas milhões de pessoas que ele salvou? Onde estão os colegas dele? Só uma mulher que lutou por ele na época, mas não teve muita força. Mas observe, nesta época, e hoje a gente passa por muita coisa, viu, gente? Observe nesta época como a orientação sexual da pessoa era muito mais importante do que o ser humano, a beleza do ser humano que ele é. Você sabe que eu tenho um pensamento, e vou compartilhar com vocês. Sabe quando a orientação sexual da pessoa, que eu digo, homo, bi, na minha percepção, vai deixar de ser desigual quando um filho não precisar informar para o pai que ele é homossexual. Ou quando a filha não precisar informar para a mãe. Por que o hétero não informa? Não é? Por que não? Quando naturalizar isso, eu vou dizer, de fato, estamos tendo igualdade e liberdade na sociedade das pessoas e com as suas orientações sexuais. Eu sou psicóloga, compartilhando com vocês, e até hoje eu tenho na minha clínica pessoas que falam, Neu, preciso de ajuda. Como é que eu vou dizer isso para minha mãe? Como é que eu vou dizer isso para meu pai? E toda vez que ela traz para mim como eu vou dizer para minha mãe da minha orientação sexual, aí eu digo, em pensamento e compartilhando com vocês, estamos numa desigualdade. Os meus pacientes héteros não me fazem essa pergunta. Porque não é necessário para eles. Né? A gente... E me chama muito a atenção, ainda hoje, a orientação sexual da pessoa ter uma importância, às vezes até maior que o próprio ser humano, em determinadas famílias, em determinados lares. Ainda tem. De eu me deparar com a paciente chorando, junto com o pai, pedindo para eu conversar com o pai, e o pai olhar para ela e dizer assim, eu preferia que você estivesse morta, na minha frente. Isso não tem 5 anos. Isso é ser desigual, gente. É muito fácil a gente achar que não tem desigualdade quando a gente não vive determinadas desigualdades. Quando a gente não sofre determinadas desigualdades. Fingir que não está acontecendo.
Vocês perceberam, tem mais para frente, eu vou dizer para vocês, vocês perceberam que os ônibus agora têm aquela coisa, eu não sei o nome, me lembro, viu, gente? Para a cadeira de... A plataforma, vocês perceberam que tem plataforma? Por que tem recentemente? Porque eles eram invisíveis. Vocês acham que é só agora que tem pessoas que andam em cadeira de rodas? Desde sempre. Então, pior que o preconceito dito é o preconceito invisível. A gente finge que não vê e está tudo bem. Não tem como a sociedade ter liberdade e igualdade onde beira o preconceito. Nós somos diferentes. Nós não somos desiguais. Todos nós somos lindos, nascemos lindos, seremos sempre lindos. Diferentes nas nossas lindezas. Né? E é importante essa amorosidade para com o outro. Aí para vocês. Vocês assistiram esse filme? Os Colegas. Eu trouxe algumas categorias de preconceitos. É claro que é tudo muito mais amplo. Selecionei 3. O negro, o gay e a pessoa que tem autismo. Ele fez o filme. A pessoa com espectro autista que criou o filme. Ele é o autor. Ele é o ator. E ele convidou os colegas parecidos com ele para participar deste filme. Pessoas com transtornos de espectro autista. Hoje a gente vê falar muito sobre o TEA. E nunca teve? Sempre teve. Nunca teve mulher que foi agredida? Sempre teve. E hoje a gente fala da sororidade. Nunca teve negro humilhado, maltratado? Sempre teve. Então, a gente pensa, está tudo eclodindo muito, está tendo o maior número de desigualdade. É ao contrário, as eclosões é porque a gente está se indignando. Estamos tendo mais informações por causa da internet, mas a gente não está. Então, nesse processo, nessa análise da nossa indignação, a gente tem evoluído. Diga, minha Flor. Na verdade, uma coisa assim que me veio à mente, porque tem a ver com o que você falou, é assim, quando a gente sofre algo que a gente passa por uma experiência e que não foi agradável, porque há uma tendência das pessoas repetirem. Eu acho assim, que se a gente passou algo na vida e não foi desagradável, a gente tem assim uma razão incrível para não repetir isso com outra pessoa. Por que que acontece diferente? Eu não consigo compreender isso. Como é seu nome? Lani. Lani, que nome lindo. Aí, meu nome podia ser Lani, não, é Neusimar. Então, Lani, que lindo. Então, deixa eu te dizer, Lani, tudo tem a ver com o nosso aparelho psíquico. Eu vou fugir um pouquinho do tema, mas tem a ver. Observe, deixa eu te dar um exemplo bem simplesinho, mas que eu vou tentar te explicar. Eu me chamo Lani, vou aproveitar, me apropriar da lindeza do seu nome, e tenho um filho que se chama João, que eu não vou botar o nome Neusimido, e tenho um filho que se chama Pedro. Eles são gêmeos, todos dois têm 9 anos de idade. Aí eu olho para João e digo, João, eu amo você. No mesmo momento, no mesmo tom, da mesma forma, eu chego para Pedro e falo, Pedro, eu amo você. João pode pensar assim, isso aqui é um exemplo hipotético, viu, Lani? João pode pensar assim, poxa, como eu sou feliz, minha mãe me ama tanto. E Pedro pode pensar assim, ela me ama mesmo? O que será que ela quer com isso? Qual o interesse dela? Pronto. Com isso eu quero dizer para você, o exemplo foi o mesmo, a situação foi o mesmo, mas a maneira como aquele aparelho psíquico elaborou aquilo foi diferente pela individualidade de cada um. Tem pessoas que sofrem e escolhem se tornar cada dia mais bondosa para melhorar aquele processo. E tem pessoas que sofrem, é claro que eu estou sendo bem generalista, que a coisa é mais complexa que isso, e escolhem devolver ao mundo tudo que o mundo lhe deu.
Né? Isso aí tem a ver com a evolução do espírito, tem a ver com a psique, tem a ver com a maneira como você analisa a situação, o evento. Como eu te disse, eu não sou o resultado das minhas experiências. Eu sou a análise que eu faço do resultado dessas experiências. Um exemplo, eu passei por muitas situações, quando criança, bem dolorosas mesmo. Meu pai era alcoólatra, muito agressivo, e eu era a filha mais velha, essas coisas, né, de agressão e tal. E aí um dia minha mãe me perguntou, Neu, você perdoa seu pai? Isso tem o quê? Eu tenho 51 anos, gente, isso eu tinha 15, não vou nem fazer a conta. Aí eu disse assim, eu perdoei e eu amo meu pai. Lani, verdadeiramente eu amo meu pai, demais. Aí ela disse assim, você tem certeza, é isso mesmo? Eu falei, mãe, eu escolhi ser feliz. Não é por ele, nesse primeiro momento, que eu o perdoo. É por mim. Hoje eu já não sei nem mais por que eu perdoo, eu só sei que eu amo. Entendeu? Mas, gente, eu não vou dar direito ao outro a ser dona da minha felicidade. Não que eu não vou me magoar, não me chatear. Mas se eu posso ser melhor, por que eu não serei? Se eu posso ficar bem, por que eu não ficarei? A Ilane, outro dia, me pediu uma blusa emprestada, me devolveu suja, toda vez que olho para lá, eu fico, aqui nada. Não tenho tempo para isso, eu já tenho 51 anos. Eu não tenho tempo para essas pequenezas. Eu já não tinha antes, com 15. Com 51, menos ainda. Então, tem coisas que a gente tem que dar uma medida menor, um peso menor. Por que aquela coisa de, por exemplo, se eu não gostasse do meu pai? É aquela a frase que a gente conhece. É você beber um copinho de veneno todo dia e achar que o outro vai morrer. Porque o ódio estaria em mim, a raiva estaria em mim, o rancor estaria em mim. Ah, e ele merece tanto ser amado. Você não faz ideia. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, meu pai estava doente. Meu pai estava doente. Meu pai é muito bondoso comigo, meu pai é muito amoroso comigo depois que ele deixou de estar doente. Entendeu? Então é muito bom. Se o outro faz com você o que ele consegue fazer. Cabe a você julgar ou devolver. A gente tem que ter muito cuidado nas nossas relações para que a gente não ache que o outro é inferior, que o outro é desigual, ou que você tem o direito de fazer ou desfazer da maneira que você achar bem adequado. Vou te dar um exemplo, como eu escolho na relação. Ontem uma pessoa estava falando comigo e eu percebi que ele estava gritando. Aí eu olhei para ele e disse assim, você está me agredindo. Ele disse, não estou lhe agredindo. Você está me agredindo. Desse jeito. Se você continuar falando assim, eu vou sair. Ele baixou o tom. Porque o jeito dele ser é dele, o meu jeito é meu. E se ele não baixasse o tom, eu saía. Porque é minha escolha. Eu não tenho que aumentar o tom para fazer igual. Né? Então, assim, se todo mundo acha que esse cara tinha que ser castrado, por que eu não achei diferente? Né? Você sabe, tem aquela música que a gente conhece bem interessante, que eu não vou cantar, mas vou falar com vocês. Está vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Pus a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Depois de tudo pronto, olho para cima e fico tonto, e me chega um cidadão. Tu está aí admirado ou está querendo roubar? Isso é preconceito, porque o cara era pobre, era o pedreiro, era o desigual. Gente, o desigual na nossa sociedade é mais frequente do que vocês imaginam. Agora eu quero fazer a associação do desigual com a espiritualidade. Se todos somos espíritos, quem é desigual? O pobre, o rico, o gordo, o magro, se todos somos espíritos. Neu, mas as evoluções são diferentes. Alguns espíritos são mais evoluídos que o outro. Mas está na categoria de espírito, não tem desigual. Tem o processo, a caminhada, a vivência, o estudo, a percepção, a psique. Tem toda a caminhada. Uma pessoa que tem autismo,
O espírito dele é saudável, no sentido de não ter autismo. Uma pessoa que anda em cadeira de rodas, o espírito dele não anda em cadeira de rodas, é o corpo físico. Aquele cara de cor preta, ou negra, ou branca, ou amarela, é espírito. Onde é que está o desigual? Me respondam vocês. Onde é que está o desigual? Não tem, somos todos espíritos. Por isso que esse tema tem a ver com o centro espírita. Para a gente parar de olhar para o gordo, magro, azul, preto, vermelho, gay, hétero, mulher, homem, e ver. É um espírito em processo de evolução igual a mim. Uns andam, uns correm, uns engatinham, mas está todo mundo buscando o seu processo de evolução. Está todo mundo buscando a sua caminhada, a sua maneira de perceber, a sua forma de ser. E da mesma forma que certas coisas eu não enxergo e Ilane enxerga, não significa que eu sou inferior a ela. Só que o meu processo não está no mesmo patamar que o dela. Pelas vezes que ela encarnou, pelas formas como ela aprendeu a cada encarnação. Queremos ser espíritos, viver como espírito? Julguemos menos e amemos mais. Quanto mais aquela pessoa lhe causa um dissabor, mais ame. Por que, Neu? Se eu tenho uma relação com a pessoa e aquela relação me incomoda muito, bastante, é conteúdo da minha sombra. Você já deve ter falado sobre sombra aqui, né? Sombra é o que está no nosso inconsciente. Não é bom, nem é mal. Depende de como a gente elabora. Se eu tenho muito preconceito com negro, a questão do preconceito está na minha sombra. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso cuidar de mim, porque eu que preciso de cuidado. Então, duas coisas que eu quero trazer. Eu sou pedagoga, viu, gente? Então, tem esse negócio meio pedagógico. Tem duas coisas que eu queria que vocês trouxessem. Se vocês refletirem nessa aula, essas duas coisas, a minha aula, para mim, eu consegui ser facilitadora. Primeiro, quem é que me diz o que diz? Para eu analisar, escutar e não julgar. E outra, se todos somos espíritos, estamos na categoria de espíritos, onde é que está o desigual? O processo de evolução pode ser diferente, mas onde é que está o desigual? Essa é a segunda pergunta para trazer para vocês. Não é? E a gente vê muito o preconceito, a falta de tolerância no mundo da internet. Não sei se vocês tiveram notícias de pessoas que deram fim à própria vida porque falou uma determinada frase e com essa frase ele foi julgado, avaliado e condenado. E ele não suportou a pessoa ser julgado pela mídia. Isso é atualidade. O ser humano, a sociedade, ainda precisa evoluir para ver o outro como seu semelhante, mesmo sendo diferente. Quando a gente diz assim, fulana estudou, passou no vestibular, mas a vizinha não, ficava o tempo todo na festa, na farra, na festa, não merecia passar. Por que não merecia? Por causa da minha régua. Eu estou medindo o outro a partir da minha régua. Eu estou colocando a pessoa num determinado lugar que eu acho que ela merece estar. Deus, nosso colega ali, olhe, Deus é a verdade. Depois de Deus, sociedades espirituais.
As sociedades espirituais são semelhantes às nossas sociedades. Da mesma forma que nós temos aqui grupo de espíritas, de católicos, de evangélicos, de umbandistas, de candomblé. Lá também é assim. Então, dependendo da evolução e do processo, nós temos um olhar semelhante. Ainda nos deparamos com pessoa, como hoje uma moça me falou, eu não quero namorar com ele, Neu, porque ele é maçom. E maçom mata bode. Gente, eu não sei se maçom mata bode, não, viu? Pelo amor de Deus. Infelizmente, eu não sei nada sobre maçom. Eu estou repetindo a frase dela. Por causa disso, que a gente não sabe se é verdade, eu realmente não sei, não entendo nada de maçom, ela não quer um relacionamento. Isso é preconceito. Preconceito e ignorância. Nós, às vezes, agimos e reagimos muito inadequadamente por causa da nossa ignorância. Só que quando a gente faz isso por ignorância, está tudo bem, digamos assim. Eu não fiz de propósito, eu não tinha o conhecimento. Como quando eu disse que meu avô era negro, era preto. Eu não queria ofender meu avô. Eu não sabia do processo dele. Mas acontece. Tem uma frase de Caetano que ele diz assim: todo mundo pode aprender tudo. Não chega a ser uma música, ele falou uma determinada frase. E aí, às vezes, eu reflito desta maneira. Se eu tenho uma capacidade de ver, de ouvir, de falar, de ler, por que não ampliar o aprendizado na medida que eu posso? Da melhor maneira que eu posso. Da melhor forma que eu posso. Quando eu me melhoro, quando eu busco a minha evolução, eu estou evoluindo a sociedade que eu faço parte. Gente, o processo do mundo, a gente ouve assim, Terra é um planeta de regeneração, não sei o quê. Essa regeneração é do micro para o macro. A gente talvez pense que é do macro para o micro, não é. É do micro para o macro. Eu me transformo, Lani se transforma. Luana se transforma. Olha isso, gente. Isso é uma humilhação, um negócio desse. A pessoa se chama Lana, a outra se chama Luana. Ninguém merece. Vamos lá, volta para Neusimar. Então, eu me transformo e eu transformo o meio onde eu vivo. Você se transforma, você. É assim, é de um em um. Não é nem a questão do beija-flor, porque o beija-flor é a gotinha. E quando eu me torno um pai melhor, a minha esposa sabe, a minha filha sente, os meus irmãos sentem. E aí me vem um pai e diz assim, mas Neu, e se eu for... Eu já dei uma aula e tive essa pergunta. Se eu for um pai melhor e ninguém valorizar, não se preocupe. Eu estou sendo melhor para mim. A percepção do outro é do outro, que pode acontecer ou não. E isso não impede que eu queira cada dia ser melhor no meu processo, na minha caminhada. Sim, também o micro e o macro dentro de cada um, né? Dentro de cada célula, cada molécula, dentro de cada um, essa luz, essa centelha vai mudando, de dentro de cada um vai passando para o outro. E assim vai. Como é seu nome? Rafael. Rafael. Então, é isso mesmo, Rafael. Perfeito o seu raciocínio. E se vocês observarem, gente, quando eu penso coisas boas, quando eu sinto coisas boas, todo o meu corpo sente juntamente com isso. Vou trazer um exemplo para vocês. Quando você fecha... gente, eu gosto muito de comer. Então, vou falar de comida, viu? Quando eu fecho o olho e me imagino comendo uma fatia de torta de chocolate com recheio de morango, que inclusive tem lá em casa, pensei nela, todo o meu corpo sente isso. Porque o cérebro, ele não identifica o que é real do que é imaginário. Então, também, quando você pensa numa agressão que você sofreu, e como você vai revidar, e quanto você vai agredir, quanto você vai xingar aquela pessoa, o seu cérebro também passa todo esse processo para o seu corpo. Porque é como se você estivesse fazendo aquilo.
E como diz Rafael, é de dentro para fora. O pessoal do ciclo 2 me conhece. Quando eu comecei no ciclo 2, fazendo aula para o ciclo 2 já tem alguns aninhos. Como eu já tenho 51, vocês façam a conta. Então, tem aquela música que eu acho bem interessante para a gente pensar na nossa evolução, para a gente pensar em respeitarmos a igualdade, que eu não vou cantar por causa dos direitos autorais, mas eu vou falar. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, a toda hora, todo momento. É só uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Aí, uma terceira. Primeiro, quem me diz o que diz. Segundo, somos todos espíritos, onde é que está o desigual? E terceiro, use essas frases, essas palavras dessa música, para vocês perceberem que eu tenho que viver de dentro para fora e de fora para dentro. Evoluindo, evoluindo, recebendo e devolvendo o processo da minha evolução. Essa parte da governança bivariável é trazendo para vocês esses núcleos que existem lá. O que vocês questionarem que existe aqui na Terra, existe no plano espiritual. Ocorre que, muitas vezes, lá está bem mais evoluído do que aqui. Então, existem governanças, existem núcleos, existem centros, existem grupos de estudo, todo o processo. Não é uma unicidade que as pessoas ficam de branco, com a harpa, cantando. Não, não é assim. É como aqui, porém, sem a carne. Da mesma forma que lá tem gente que tem preconceito, tem gente que quer se vingar, tem gente que tem raiva. Né? Lá, aqui, vamos combinar onde é mesmo o mundo espiritual que a gente fala lá. Né? Lá onde? Aqui, é tudo aqui. Né? Então, assim, a gente fica pensando, quando eu morrer, o processo de evolução. Façamos a evolução hoje. Eu tenho um Instagram e uma das frases que eu uso é o seguinte: eu me presenteio todo dia. Um dos vídeos que eu fiz. Aí uma pessoa disse, mas você deve gastar muito dinheiro. Você se presenteia todo dia? Todo dia eu me presenteio. Todo dia. Ou é um chá, que eu adoro tomar, sento para tomar meu chá, ou paro para cantar uma música, ou vou para a academia, ou escolho ler um livro, entende? Uma coisa de cada vez, não é isso tudo não, viu, gente? Ou vou ler um livro, ou vou dançar no meu quarto, ou vou fazer uma oração, mas todo dia eu me dou um presente. Às vezes é comprar um picolé de coco que eu adoro. Sabe por quê, gente, que eu faço isso? Porque eu mereço. Eu mereço viver cada dia buscando a minha evolução, o meu crescimento e a minha alegria. Para que a gente, ao se melhorar, ao se evoluir, ao crescer, facilite o que está ao nosso redor. Por que é importante o conhecimento, o intelecto, o saber ouvir, o saber falar, que eu digo, não é o saber ouvir como eu estou, é o saber ouvir sem julgamento, o saber falar sem ofender. Porque a minha evolução auxilia também na liberdade e igualdade de uma sociedade, do micro para o macro. Trazendo um exemplo também da minha vida. A minha mãe concluiu o 2º grau porque eu meio que forcei um pouquinho a barra. Ela finalizou o 2º grau. O meu pai parou na 4ª série. Eu sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de igreja. Eu ia para a missa das crianças católicas sozinha. Eu levava meu irmão para a missa do dia das crianças, que tinha 10, 11 anos. Eu morava no interior, eu sou do interior. Eu sou menina do interior, gente. Aí, diferente. Sabe aquela menina diferente, quase que estranha? Está mais para estranha do que para diferente? É a criatura aqui que vos fala. E, com isso, as pessoas iam para a rua e eu ia ler.
Aí minha tia diz, essa menina é toda esquisita. O povo, as colegas dela estão brincando na praça, ela está lendo. Mas hoje, eu tenho a felicidade de minha filha me dizer, mãe, que bom que você me entende. Mãe, que bom que você me escuta. Porque eu consigo, com o meu esforço, não foi fácil, de estudar, de aprender e aprender, saber que o que minha filha fala, que é totalmente diferente do que eu acredito, que precisa ser analisado e ser olhado com amor. Mesmo que seja o oposto do que eu defendo. Então, o pouco de crescimento que eu tive, que é muito pouco, em comparação com a minha mãe, que também é o amor da minha vida, já auxilia na minha escuta com minhas filhas. Ao passo que minha mãe diz assim, Neu, você é minha mãe. Isso está incorreto, viu, gente? Mas é exatamente assim que ela fala. Neu, você é minha mãe. É você quem cuida de mim. É você que me compreende. E hoje, na minha vida, eu protejo meu pai e minha mãe, cuido do meu pai e da minha mãe. Mas o que aconteceu, com todo o amor do mundo, eles deviam ter feito o caminho deles também. Para eles fazerem comigo o processo que eu faço com meus filhos. Quem está certo, quem está errado, ninguém está certo, ninguém está errado. Cada um na sua caminhada, de acordo com a sua percepção. Ela me coloca no lugar de mãe dela, mas eu não sou mãe dela. Eu cuido como filha dos dois, com todo amor. Então, o fato de eu ter saído do interior, de ter feito 2 faculdades, de ter me especializado, de me tornar psicóloga, de me tornar empresária, com muita luta, não foi. Isso hoje me permite dizer que eu consigo ter uma boa escuta, que eu consigo ver coisas que, estando lá no interior, eu não veria. É claro que, se eu for trazer uma análise, eu engatinhei, eu estou engateando. Mas a gente precisa perceber a insatisfação. O pai das meninas me falou assim, eu fico impressionada como você cresceu, fico impressionada como você é forte. Sabe por quê? Eu estou sempre insatisfeita. Não insatisfeita de infeliz. É insatisfeita de, eu posso aprender mais. Eu posso saber mais. Eu posso fazer outras coisas. Eu posso melhorar. Eu estou fazendo surf. A pessoa fala, como é que uma mulher de 50 anos está surfando? Eu quero surfar, deixa, com licença, por favor. Pois é, menina, é aquela pranchona enormona, mas vou para o meio do mar. E estou fazendo psicoterapia do espírito, que é o novo curso de Adenauer. Por quê? Porque eu preciso saber sobre isso. E eu tive o privilégio de me tornar psicóloga e posso fazer o curso. Então, assim, não se sintam acomodados. Tem uma estranheza para querer mais e mais. Por quem, Neu? Por mim e pela sociedade que eu faço parte. Porque quanto menos preconceito eu tiver, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais amorosidade eu tiver, quanto menos miopia eu tiver, mais eu vou ajudar a minha sociedade em igualdade, em amorosidade. E vou ajudar na questão da liberdade também. Tudo que fez para a evolução da nossa sociedade foram pessoas que conseguiram ver mais além e lutaram por uma categoria, por um grupo, por uma etnia, pela mulher, alguém que sofreu e lutou pela mulher. Maria da Penha, né? Ela não trouxe o sofrimento dela como revolta. Irmã Dulce. Então, assim, são seres, são pessoas, são humanos, espíritos iguais a nós, mas que quiseram dar um passinho a mais, ou passos a mais. Queiramos também. Se eu me melhoro, o primeiro beneficiado sou eu. Mas tudo que está ao meu redor também será. Tudo que está ao meu redor também receberá a influência desse benefício. Porque eu consigo ver o que antes eu não via. Eu consigo perceber o que antes eu não percebia. E isso é muito legal. Gente, conhecer a espiritualidade, seja em que doutrina, é muito legal.
você tira a venda, né? E olha que eu estou engateando. Vocês estão mais evoluídos do que eu, que estão no ciclo básico, mas eu estou engateando. Essa diversidade, né? O que eu trouxe para vocês do grupo? Os grupos aqui, tem os grupos lá. O espírito vai no processo da sua evolução, tanto encarnado quanto desencarnado. Adenauer diz o seguinte: é necessário ao espírito, em algum momento de sua evolução, principalmente quando consegue deixar de conceber um Deus protetor contra um mal que é concebido como sendo oriundo de fora de si mesmo e de cuja participação na origem deve ser a seus erros. Refletir sobre a influência que esta tem sobre seu destino. Ele fala participação na origem dos seus erros e refletir sobre a influência que essa participação tem sobre o seu destino. É muito comum, não nós, eu continuo dizendo que eu sei do grau de evolução de vocês, mas a gente trazer, eu estou assim porque fulano fez isso comigo. Eu estou desse jeito porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso comigo, porque meu marido fez isso comigo. Não, mas eles fizeram. Não estou nem questionando isso. Mas eu não sou o que outro me faz. Eu sou o que eu escolho ser a partir do que o outro me faz. O que o outro me faz é nada. Mas como eu ajo, reajo e sinto e vivo a partir do que o outro me faz, é o diferencial. Eu preciso, no processo, tanto de personagem quanto de espírito, perceber a minha autonomia. Eu preciso, na minha caminhada evolutiva, saber que eu tenho responsabilidade sobre tudo o que me acontece. Absolutamente tudo. Eu não sou culpado pelo que me acontece, mas eu sou responsável. Se Maria está numa relação em que João maltrata Maria e ela continua nessa relação, ela é responsável, porque ela tem a opção de sair. Mas ela não consegue. Provavelmente não consegue mesmo, já trazendo a questão do psiquismo. Mas isso não tira ela desse lugar. Porque ela está vivendo aquilo e ela tem como sair daquilo, como lutar para sair daquilo. Não estou falando aqui de determinados transtornos ou doenças. Porque quando você junta um perverso com um masoquista, aí já é uma outra coisa. Aí já são outras questões. As pessoas podem me fazer tudo, ou falar tudo. Eu não tenho o poder de escolher o que a pessoa vai me dizer, como a pessoa vai agir comigo, se a pessoa vai ser bondosa, se a pessoa vai ser preconceituosa, se a pessoa vai ser indiferente, porque é dele, é da outra pessoa. Agora, eu tenho o poder e devo usar esse poder para reagir da melhor maneira que eu puder a meu favor. Eu não sou a experiência que eu vivo. Eu sou como eu analiso a experiência que eu vivo. Eu poderia, porque poderia, estar aqui falando toda entristecida pela minha infância. Com vocês poderia. A gente pode tudo, né? Mas a gente escolhe. E escolham a melhor versão de vocês. Se vocês estão engateando, é porque vocês vão ter possibilidade de andar. Se vocês estão andando, é porque vocês podem correr. E se vocês podem correr, vocês vão poder voar enquanto espírito. E pensem que essa evolução, esse crescimento, esse conhecimento não é só para vocês. É para que vocês beneficiem a sociedade em que vocês estão inseridas. Vocês não vieram aqui por acaso. Vocês não vieram aqui só para comer, beber e dormir.
Vocês vieram para evoluir, para crescer. E no nosso planeta Terra, no nosso Salvador, o crescer é aprender. Aprender e apreender. Coisas ou atos que vocês faziam, que vocês acham que não sejam mais adequados, mudem, transformem. Fazer porque não sabia fazer melhor. É responsabilidade sua, mas não é sua culpa. Eu não tenho culpa de ter chamado meu avô de negro. Eu não sabia que ele ia se ofender. Eu tinha ignorância com relação a isso. Mas eu não posso estar aqui na frente de vocês, ou vocês me ouvindo, e todo mundo aqui. Eu não tenho preconceito. Eu defendo a liberdade e a igualdade na sociedade. Eu sou a melhor pessoa que existe lá na minha casa, na minha família. Eu escuto todo mundo. Tá, pera, cara pálida. Olha para você direitinho. Olha com mais firmeza. Quando você vai trabalhar ou sai de casa, no seu núcleo familiar, qual é a imagem que você deixa? Das pessoas que dizem, ai, que saudade, a pessoa mais alegre dessa casa acabou de trabalhar. Poxa, ela só acorda de bom humor. Olha como ela é gentil. São só reflexões. Porque se eu quero me melhorar e evoluir para que a sociedade tenha essa liberdade, essa igualdade, começa no lugar mais difícil, que é dentro de casa. Que é dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Que é onde mostra todas as crecas e vê todas as nossas crecas. Né? Essa persona. E quando o Adenauer... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. Ó. Quando ele fala que, principalmente quando consegue deixar de conceber um Deus protetor contra o mal que é concebido como sendo oriundo de fora de si. Esse Deus protetor que ele refere, eu digo assim, olha, eu faço parte de um grupo de família que meus tios, minhas tias, todo mundo só fala assim, ai, se Deus quiser, não sei quemzinho vai passar no concurso. Eu não falo nada. Por que eu não falo? Porque é o direito deles existir da maneira que eles acham mais adequado. E é minha obrigação respeitar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, não sei quemzinho, tudo é Deus. Deus ajuda, Deus protege, Deus cuida. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que é bem difícil, mas quem puder, responda. Filho de peixe é? Pode falar todo mundo. Filho de peixe é? Peixinho, não ouvi. Filho de peixe é? Está baixo. Filho de peixe é? Virgem, vocês já jantaram, né? De novo. Filho de peixe é? Melhorou. Quero mais sorte agora. Filho de gato é? Filho de cachorro é? E filho de Deus é o quê? Deusinhos. Nós somos deusinhos e deusinhas. Né? Então, tudo, enquanto filho de Deus, ele me deu, na medida das minhas habilidades, da minha percepção. Então, eu sou filha de Deus. Se eu fosse filha de peixe, eu seria um peixinho. Se eu sou filha de Deus, eu sou uma deusinha. Então, não é buscar lá fora, é buscar aqui dentro. E saber que como eu tenho a enantiodromia, que você já deve ter ouvido falar, o bem e o mal está em mim, dentro de mim. O belo e o feio está em mim. O que me cabe é escolher qual eu desejo evoluir. Conta uma lenda que existe dentro de nós 2 dragões. Um bondoso, amoroso, gentil, inteligente, educado. E um mal perverso, ruim, ciumento, invejoso. Isso um pai contou para uma filha. E a filha perguntou, qual é sobreviver, pai? E ele respondeu, o que você alimentar. O que você nutrir. A gente, às vezes, adquire um comportamento inconscientemente. A gente acorda de mau humor, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando menos espera, a gente é uma pessoa de mau humor.
Não estou falando de transtornos, não cheguei nessa profundidade, eu estou falando de hábitos e comportamentos. Então, veja qual hábito e qual comportamento você quer desenvolver, para que você evoluindo, toda a sua sociedade evolua. Então, o mal não está fora, está em nós. O bem não está fora, está em nós. Então, nós podemos escolher. Com isso, eu não estou trazendo as questões traumáticas, nem inconsciente, nem persona, nem sombra. Eu estou na igualdade e liberdade na sociedade. Adenauer também diz que a adequação do modo de relacionamento entre pessoas encarnadas e desencarnadas, com igualdade de tratamento e sem submissão ou hierarquizações nas comunicações. Isso é a forma adequada de se tratar o outro, independente de que função ele tenha. E essa forma adequada, quando ele fala de espíritos, ele está incluindo os dois, os encarnados e desencarnados. E aí eu falo, será que o pessoal lá fora, né, porque a gente não faz isso, eu já tenho essa certeza absoluta. Será que eles tratam o jardineiro, o pedreiro, o faxineiro, o gari? Como é que será? Será que é com igualdade? Uma reflexão para a gente fazer, né? Será que lá fora ainda tem gente que diz assim, você sabe com quem você está falando? Será, gente? Porque nós aqui do ciclo básico, a gente não faz isso. O nosso grau de evolução já está no outro patamar. Tem uma história engraçada que a minha cunhada, ela trabalha essa coisa de trânsito. E aí chegou um cara lá chateado porque ele tinha sido multado e o carro tinha sido apreendido. Aí ele olhou para ela e disse assim, você sabe com quem você está falando? Ela, só um minutinho, meu senhor. Gente, vocês conhecem essa pessoa aqui? Porque ele está perguntando com quem está falando. Eu acho que ele não sabe quem é ele. Eu acho que ele perdeu a identidade. E saiu. Simples assim. Porque quando ele disse, você sabe com quem está falando, ela levou como se ele não soubesse quem era ele. E foi. Se ele não sabe quem ele é, como é que eu vou saber? Isso existe, né? Aquela coisa de você dizer que somos todos iguais, mas quando vão pegar uma fila para um vale-transporte ou para uma bolsa-refeição, se eu posso pagar R$20 naquela fichinha, por que eu vou ficar lá atrás? Se eu posso dar R$2 ao cara que segura meu carro, por que eu vou pagar 4? Onde é que está a igualdade? Onde é que está essa igualdade que eu tanto prezo nessa sociedade? Tudo começa de mim. Mas nem todo mundo faz. A gente fala igual a mãe falava com a gente quando era criança, né? Você não é todo mundo. Isso serve, gente. Né? Todo mundo tem seu benefício. Você não é todo mundo. Todo mundo se dá bem. Se tem muita gente se dando bem, é porque tem muita gente se dando mal. Se era para ser igual. Por que tanta desigualdade, gente? Porque tem tanta gente que está tendo essa coisa de todo mundo faz. A igualdade começa com a ética. A igualdade começa com eu perceber que eu evoluindo, eu já estou fazendo muito. Mas e o resto? Cada um faz o seu pouquinho, a sua proporção, na medida que percebe, na medida que consegue, na medida que absorve. E cada um fazendo um pouquinho, todo mundo vai evoluir. E a sociedade será de outra maneira. Maria da Penha foi uma pessoa que fez um pouquinho, digamos assim. Irmã Dulce foi uma pessoa que fez um pouquinho. A gente não vai chegar tanto. Mas, a não ser que a nossa caminhada seja outra, um outro processo. Mas começa a refletir. Como é que eu posso fazer um pouquinho meu para trazer essa igualdade? Viva como espírito. Viva como espírito. E como é viver como espírito? Acorde como espírito. Tome seu café da manhã, seu banho, vá trabalhar, vá estudar, cuide dos seus filhos, seu pai, sua mãe, sempre como espírito que você é. Você vai perceber
que certas pequenezas não vão lhe desestruturar. Que certas coisas não vão ter tanta importância para você. Porque para o ego, tudo tem um peso. É aquela frase: quem ela pensa para falar assim comigo? Quem ela pensa que ela é para falar assim comigo? Isso é do ego. O Espírito fala assim, ela falou desse jeito porque é a maneira como ela consegue. Não é meu, é dela. Então a análise é outra. A percepção é outra. A forma de perceber é outra. A primeira evolução para essa liberdade e igualdade é a evolução do meu olhar para comigo. Todo espírito precisa do personagem. Sem um personagem, o espírito não evolui, não caminha, não avança. Mas vamos trabalhar em sintonia. Espírito e personagem. E quando é que eu sei que não está em sintonia? A falta de sintonia demonstra no resultado do que eu fiz. Na maneira como o outro sentiu a fala que eu disse. No olhar que o Gari percebeu que eu dei para ele. No tom de voz que eu utilizei para minha empregada. Na maneira como eu falei com o jardineiro, com o porteiro, com o faxineiro, ou até com o meu chefe. Tudo vai ser percebido quando eu tiver uma sensibilidade. Como diz a Bíblia, quem tiver olhos para ver e quem tiver ouvidos para ouvir. É difícil, porque temos muitas limitações nesse corpo físico. É difícil por causa do nosso processo de evolução. Ainda estamos caminhando. Mas a gente vai fazer o seguinte: mesmo que a gente só esteja caminhando, a gente vai valorizar isso. Por quê? Porque a gente está caminhando. Mas nem eu deveria estar correndo. Não deveria não, porque senão já estaria. A gente está caminhando. A gente não está apático. A gente não está acomodado. A gente está aqui à noite. Saímos de casa, ou então fazemos online. A gente está buscando. E isso é muito valoroso. Saber da nossa caminhada e da nossa busca. Porque quando eu busco essa evolução, a evolução vai para o meu lar. A evolução vai para a minha sociedade. Hoje, a gente, na nossa grande maioria, não aceita com facilidade que uma pessoa seja humilhada. A gente fica indignado quando o outro é avaliado pela sua orientação sexual. A gente se incomoda com determinados preconceitos. Porque a gente buscou, a gente evoluiu, a gente cresceu. Por isso que viver é, afinal, um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Ele diz o seguinte: há que romper com crença e conceito que bloqueiam a ampliação da consciência e impedem uma visão adequada de si mesmo e do mundo. Essa nova visão inclui leveza, ausência de julgamentos, de soluções de culpa, amorosidade, entre outros. Essa dissolução de julgamentos, gente, primeiro comigo. Primeiro comigo. Amorosidade, primeiro comigo. Leveza, primeiro comigo. Porque se eu não consigo internalizar em mim uma amorosidade, uma leveza, se eu não consigo deixar de me julgar, como eu vou conseguir fazer isso com o outro? Como que eu vou dar ao outro o que eu não tenho? Amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos amou porque ele era amor. Ele tinha amor. Ele deu o que ele tinha.
É por isso que quando algumas pessoas podem falar determinada coisa com você, você se sentir ofendida, magoada, entristecida, se pergunte: quem é que me diz o que diz? A pessoa deu o que ela tinha. Talvez naquele dia ela está com um problema tão grande que você não faz nem ideia por ela ter falado daquela forma. A gente, quando julga, a gente não está sendo amigo. A gente, quando condena, a gente também não está sendo amigo. Porque a gente está julgando a partir da nossa miopia. A gente está condenando a partir da nossa miopia e da nossa verdade. Uma verdade que a gente nem tem, mas que se acha proprietário dela para avaliar e julgar. Toda vez que você julga e condena, você está sendo opressor. E ser opressor não é buscar a liberdade e igualdade na sociedade. O outro se torna desigual, já que você é superior. Bem que a gente tem uma dúvida se o opressor é superior, né, gente? Em termos de avaliar, o opressor é o superior mesmo, mas quando ele oprime, ele se sente o superior naquela relação, fazendo aquele tipo de atitude, agindo daquela maneira. E a gente se depara com várias situações em que as pessoas agem e reagem porque se acham dono de determinada verdade, de determinado contexto, e que pode fazer o que bem lhe aprouver. Eu trouxe uns videozinhos para a gente passar aqui, e aí meu melhor amigo disse que não poderia. Então a nossa aula ficou, porque não pode mesmo, né? Mas um dos vídeos, nossa aula ia até essa parte e até a parte dos vídeos. Um dos vídeos tem um pássaro enorme, e tem vários passarinhos que estão num fio. Os passarinhos todos iguais. Uns 30 passarinhos. Aí aquele pássaro que dá a média de 5 ou 6 passarinhos daquele maior, ele fica no meio. E quando ele fica no meio, a linha que estava assim, fica assim. Aí os passarinhos se zangam e começam a bicar o pé do pássaro grande. Aí eles vão bicando, 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 até o pássaro grande cai. Só que quando o pássaro grande cai, a corda tem um impulso que vai para o alto e todos os passarinhos são expulsos daquela corda e perdem as penas. Era um dos vídeos. O que aconteceu? Esses passarinhos não respeitaram o diferente, como se ele fosse desigual. Enquanto desigual, eles agrediram. E quando eles agrediram, eles sofreram como consequência a agressão. Vocês acham que o que eu estou falando aqui, de liberdade, igualdade na sociedade, de que você sabe com quem está falando, ou quando o outro é visto pela sua orientação sexual, vocês acham que isso não faz parte da nossa sociedade? Será? Vocês acham que as pessoas não são vistas assim? Eu tive uma secretária extremamente inteligente. Eu adoro essas meninas, porque eu não sei muita coisa de informática, elas vão me ajudando, sabe? Ajudam em várias. Eu já aprendi várias coisas com elas. Hoje sei muita coisa, mas por causa delas. E ela dizia assim para mim, eu conversando com ela, dizendo: eu sou uma andrógena. Como eu sou psicóloga e tem essa coisa de você querer ouvir o outro, né, próprio da profissão, ela começou a me explicar. E era muito interessante, porque às vezes ela vinha andando para mim e parecia que era uma menina. Outros dias parecia que era um menino. Isso naturalmente, na própria constituição do corpo dela, na naturalidade do corpo dela. Aí um dia ela chegou lá tremendo e chorando. Aí eu disse assim: o que foi? Não vou falar o nome dela aqui, porque não precisa. O que foi que aconteceu, minha querida? Ela: você acredita que um cara me agrediu só porque na hora que eu passei eu olhei para ele? Eu não olhei para ele com interesse, Neu. Eu não olhei para ele
com nenhum. Eu só olhei para pedir licença para eu passar. O fato dela existir, para ele já era uma ofensa. Isso não tem nenhum ano, gente. Isso não tem nenhum ano. E foi uma pessoa que trabalhava comigo. Ela hoje mora no interior, por isso que ela saiu da empresa. Então, a gente faz muita coisa que Malcolm X sofreu, que os colegas vivenciam hoje. A gente ainda tem muita coisa igual. A gente tem muita coisa para mudar. A gente tem muita coisa para evoluir. E a primeira coisa que a gente pode fazer é ter esse estranhamento. O estranhamento que eu digo não é de ser estranho, não. É de quando alguém falar com um determinado tom com você, você estranhar. É quando você vê alguém sendo maltratado, você estranhar, você se incomodar. É quando você vê alguém sendo agredido. Eu não digo que a gente tem que ir se jogar sem ter uma postura adequada, porque a gente não sabe exatamente o que está ali. Mas não ache que é normal as pessoas passarem fome. Não ache que é normal uma pessoa ser considerada inferior à outra. Não ache que é normal ter que ter um determinado padrão de corpo para que você esteja na igualdade. Não ache que é normal você ter que ter um determinado tipo de cabelo, uma determinada marca para vestir. O que é normal é a gente ser espírito. A verdade é que somos espíritos em processo de evolução. Tenha um estranhamento de você não saber aquilo que você ainda precisa saber. Tenha um estranhamento quando você vê um pai dizer que não vai conversar mais com aquela filha, que não vai mais na formatura daquela filha, que aquela filha não é mais admirável para ele, porque aquela filha tem uma namorada. Isso não é normal. Pensem na possibilidade do incômodo. Se incomodem. Mas não se incomodem para criar conflito. Se incomodem para evoluir, para crescer, para se melhorar, para com a evolução de vocês, a sociedade evoluir também. Do micro para o macro. A gente não se incomoda para agredir o outro. Se o outro faz ou age de determinada maneira, é porque ele está sendo ignorante. Ele pode ser educado. Ele pode ser ouvido, ele não pode ser agredido. Porque quando eu agrido um ignorante, eu sou um agressor. O que o outro faz comigo é do outro. O que eu faço com o outro é meu. Quem sou eu? Qual é a minha escolha? O que eu desejo fazer? Conta a lenda que estava um mestre e o seu discípulo caminhando. E aí tinha um escorpião se afogando na poça de uma água. Aí o mestre pegou o escorpião com a mão para tirar ele daquela poça. O escorpião foi e picou a mão do mestre. No susto, ele deixou o escorpião cair. E aí o escorpião foi para a água e continuou se afogando. Aí o mestre foi lá e tirou de novo e botou o escorpião na areia. E aí o discípulo falou, mas mestre, ele lhe picou. E você pegou ele de novo, tirou de novo ele, que ia se afogar. E o mestre falou, o que o escorpião faz é da natureza dele. O que eu faço é da minha natureza. Então, eu ouço muitas pessoas dizendo, eu fiz isso com não sei quemzinho porque ele fez comigo. Ele fez comigo, então eu também fiz. Não. Você não fez com ele porque ele fez com você, não. Você fez com ele porque é da sua natureza fazer, e não porque ele fez com você. Ele mentiu para mim, também menti para ele, porque você quer mentir. Ele me enganou, também enganei ele. Não, você não enganou ele porque ele lhe enganou, não. Você enganou ele porque é da sua natureza
enganar também. Então, o mal está em mim. O bem está em mim. Eu sou a dualidade. E eu preciso, nesse processo de reencarnação, que é curtíssimo. Gente, eu já estou com 51 anos, pasmem, eu já tenho metade de 100, mais da metade de 100. Jesus! Tem mais da metade de 100. Então, o que é que eu quero fazer com esses 30 anos? Quer dizer, ó, presta atenção, viu? Não sei se você está aqui, você tá bom. Então, dá 50 mais aqui para a gente. Mas se der 30, tá bom. Desses 30 anos que vem, já tem uns 5 ou 6 que eu me presenteio todo dia. Todo dia eu leio. Todo dia eu me permito sorrir. Fico triste, chateada, magoada, irritada, que eu sou a melhorzinha, todo mundo é ruim, né? Aquela coisa que a gente pensa. Mas depois eu vou, elaboro. E vamos seguir. Às vezes a gente não faz coisas tão bem como a gente gostaria, poderia ter sido melhor. Mas a gente elabora também. O que é que vocês escolhem a cada dia da vida de vocês? O que é que você vai escolher para hoje? Para amanhã? E para depois da manhã? Depois da manhã eu já não sei. Eu acho que a gente tem hoje e amanhã. Depois da manhã só quando a gente chegar lá. Porque a gente já se deparou com pessoas que ligou para a família, estou indo aí tomar o café. E não chegou para o café. Recentemente, aí se deparou com pessoa que pegou um avião para fazer um show e não chegou para o show. Como nós somos espíritas, sabemos que é um processo. Ela saiu de um estado para outro. Mas enquanto encarnado, o que é que você está fazendo para a sua evolução e a evolução da sociedade que você está fazendo parte? Madalena Freire, ela diz o seguinte: eu não sou você, você não é eu. Mas somos um grupo enquanto somos capazes de diferenciadamente eu ser eu, vivendo com você, e você ser você, vivendo comigo. Esse trechinho dessa poesia é uma das formas mais lindas de você dizer que bom que você existe, na sua unicidade, na sua diferença, na sua forma única de ser. Que bom, gente, olha que maravilha que somos diferentes. Que maravilha que a gente consegue ser diferente, pensar diferente, perceber diferente, amar diferente, viver diferente. Isso é toda uma riqueza, é toda uma beleza. E ainda assim, tem gente que acha que esse diferente, muitas vezes, é o que nos empobrece. Pensem, se é tão desigual, vamos pensar juntos. Como o médico vai fazer a cirurgia se o rapaz que esteriliza o instrumento não estiver? Como o médico vai fazer a cirurgia se a pessoa que limpa a sala não for limpar a sala? Como o médico vai fazer a cirurgia se a enfermeira não estiver ali? Da mesma forma como a enfermeira vai fazer parte do trabalho se o médico não estiver ali? Como o psicólogo vai trabalhar se o paciente não existir? Como o paciente vai existir se o psicólogo não estiver? Como o psicólogo vai existir se o professor não ensinar o ABC? Então, percebam a riqueza da existência de cada pessoa. Percebam a riqueza da existência de cada profissão. Aí você diz, mas financeiramente eles não têm o mesmo valor, porque eles são vistos com os olhos do ego. Se nós nos percebêssemos mais espíritos do que ego, a gente ia ver quanto é importante aquela pessoa que limpa a sala para o médico fazer a cirurgia. Quanto é importante
aquele paciente para o psicólogo. Quanto é importante aquele psicólogo para o paciente. Quando eu resolvi ser empresária, apavorada, que muitas vezes a gente tem um medo danado, né, das coisas diferentes. E a dica para vocês, se vocês estão com medo, vai com medo mesmo. Não espera o medo passar, não. Quer fazer? Vai lá e faz. Eu tinha uma teoria que eu trazia para o meu paciente, alguns que tinham mais receio, eu dizia, olha, a diferença é que um diz assim, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo, e fica. E o outro diz assim, eu estou com medo. Ai, meu Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo, mas não para de caminhar. O medo todos os dois têm. Um enfrentamento, aí altera um pouquinho. Então, vamos ver a riqueza. Gente, vocês já perceberam como nós somos lindos e maravilhosos? A gente fala, ouve, escuta, faz o processo sináptico. O nosso coração bate maravilhosamente bem. A gente fala, a gente se relaciona, a gente ama, a gente fica triste. E tudo isso para quê, se não para evoluir? Toda essa máquina maravilhosa, para quê, se não para evoluir? E com isso, eu não estou excluindo quem não tem a fala, porque veio com alguma dificuldade, quem não tem a escuta, quem não tem a visão, quem não tem o corpo físico, ainda assim é para evoluir. Porque aqui esse personagem é desse tamaninho, mas o espírito é do mesmo tamaninho também, não é grande coisa, não. Devia ser, mas não é. Vamos chegar lá. Então, gente, quando vocês ouvirem liberdade e igualdade na sociedade, não analisem como personagem ou como ego. Analisem como espírito. A gente sabe que o espírito precisa do personagem encarnado ou desencarnado. Mas nós estamos falando desse personagem, desse ego, desse processo, dessa sociedade, por ser tão cheia de preconceitos, precisa muito e muito e muito da gente. De todos nós, de cada um de nós. Busque a sua evolução. Como diz Paulo Freire, o caminho se faz caminhando. Analise cada passo, reflita e leve contigo o amor que tu puder levar em cada caminhada, em cada fala, em cada sorriso. Muito obrigada.